Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o PDF, só para o PDF não falar. Lógico, eu não sei nem que ordem que eu peguei, de qual prova que eu peguei a ordem, não, tá, gente? Mas é 2020 mesmo. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Vamos lá. Plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, têm pequeno porte, crescem muito rápido. Desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes. Perdão, era mosquitinho. E são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem um ciclo de vida curto. Essas características aí, elas são claríssimas de uma comunidade pioneira. Essa questão aí é claramente de sucessão ecológica, explicando o que são os, os seres que são considerados da comunidade pioneira. Lembra lá, quando a gente fala de sucessão ecológica, nós temos a comunidade pioneira, que são essas plantas muito mais simples, que dependem muito menos de energia. Nossa, cheio de mosquitinho aqui, vai tudo morrer. Tá? Que dependem muito menos de energia, não. Elas não são exigentes em relação ao ambiente. Elas conseguem sobreviver em ambientes menos propícios ao desenvolvimento. Enfim. Espera aí, gente. Vou ter que desligar a luz. Vai ficar escuro eu, tá, gente? Vai ficar muito escuro, deixa eu ver. Vai ficar escuro, mas senão os mosquitinhos não vão me deixar em paz aqui hoje. Perdoa, tá? Vamos lá. Então, toda vez que a gente fala de planta pioneira, a gente tem que saber que são aquelas primeiros vegetais, aquele primeiro grupo de vegetal que inicia um processo de sucessão, que é o quê? Que são as etapas de implantação de um ecossistema, tá? De um ecossistema equilibrado. Tá? Então, nós temos as comunidades pioneiras, que são esses seres que são menos exigentes no geral. Depois eu tenho as comunidades intermediárias. A principal coisa que as plantas pioneiras fazem, que a gente tem que guardar sempre, elas preparam, elas vão enriquecendo o solo, aquele ambiente, propiciando que outras espécies venham, elas consigam se adaptar. Outras espécies que seriam mais exigentes. Ou seja, elas vêm deixando o solo com mais matéria orgânica, mais rico nutricionalmente falando, né? E facilitando a instalação de novas espécies. É isso que a sucessão é, e é isso que são as comunidades pioneiras. E cada comunidade intermediária também tem essa função. Porém, quem inicia tudo são as comunidades pioneiras. Aí a gente está falando somente das plantas pioneiras, tá? E a pergunta é exatamente isso. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo. O que eles promovem no solo? O que seria bom para um solo, para evoluir esse solo? Eu falei da matéria orgânica. Nesse caso, não tem a resposta de matéria orgânica aqui. As alternativas são aumento da incidência da luz solar. Gente, preste atenção primeiro, tá? Essa daqui não tem nada a ver, essa é aquela que não tem nada a ver mesmo, por quê? Aqui já está falando que essas plantas desenvolvem-se a pleno sol, ou seja, eu não quero aumentar a incidência da luz solar. E outra coisa, pois promovem no solo, tá? Diminuição da absorção de água, não, é o contrário, quando eu aumento a matéria orgânica, eu aumento a composição, eu tenho uma maior retenção de água. E eu já até respondi, né? Porque a letra C fala a estabilização da umidade, ou seja, uma maior retenção de água, uma facilidade, né, uma facilitação nessa absorção de água, tá? Então, é a letra C, essa daí, mostrando para que servem as plantas pioneiras em relação à água e o solo, tá? Bom, elevação de temperatura não tem nada a ver,
E a única que poderia dar uma confusãozinha é a liberação de oxigênio, tá? Mas não é uma liberação de oxigênio porque a gente está falando de um ambiente terrestre, eu não estou falando de um ambiente aquático, em que o maior nível de algas aumentaria a liberação de oxigênio. Estou falando de um ambiente terrestre, tá ok? Alguma dúvida aí? Não. Ok. Então tá. Essa questão 2 aí, ela tá lá como física, tá? De repente vocês vão responder isso como física também. Só que eu queria colocar essa daí, porque essa daí tem uma dica muito legal, tá? Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica que utiliza raios de luz infravermelha, invisíveis ao olho nu, para destruir tumores. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos que têm a capacidade de grudar apenas em células cancerosas. Sozinho, eles não fazem nada contra o tumor. Entretanto, esses anticorpos estão ligados a uma molécula denominada IR700, que funcionará como uma microbomba que irá destruir o câncer. Em seguida, o paciente recebe esses raios infravermelhos. Esses raios penetram no corpo e chegam até a molécula IR700, que é ativada e libera uma substância que ataca a célula cancerosa. Tá? Isso aqui ele me contou uma coisa que é utilizada, que eles fazem com a utilização da luz infravermelha, né, dos raios infravermelhos. Ok. E ele pergunta o seguinte: com base nas etapas de desenvolvimento, o nome apropriado para a técnica descrita é. Gente, toda vez que tem luz, toda vez que tiver luz, que eu estou usando luz para fazer alguma coisa, eu tenho a utilização do prefixo foto. Não é que você tinha que entender o que é a radioterapia, não é que você tinha que entender o que é cromoterapia, não. Essa daí, para mim, era uma questão muito mais de lógica, tá? De lógica do que de conteúdo em si. Tá? Também é uma questão interpretativa, tanto que eu estou falando da utilização da luz para ativar alguma coisa, para realizar alguma coisa. Geralmente, na biologia, quando se trata de sistemas vivos, quando eu uso a luz para alguma coisa, o nome de qualquer tipo de evento tem o prefixo foto. Se a gente for parar, fotólise da água. A fotólise da água nada mais é do que a quebra da água pela energia luminosa, tá? Fotossíntese é a síntese de matéria orgânica, de material orgânico, a partir da energia luminosa, a partir da luz. Fotofosforilação é a formação de ATP a partir da energia luminosa, ou seja, tudo isso eu estou usando energia luminosa. Então, quando eu falo de luz, a probabilidade de ter um foto, o prefixo foto em algum nome de evento é muito grande, tá? Não é a primeira que eu vi, não, tá? Vamos lá. Essa prova de 2020 vieram com duas questões dos seres vivos, mais precisamente dos animais, tá? Foi a questão 3 e a questão 5 que está aí para gente, tá? Então, vieram questões diferenciadas, tá? Porque não é tão normal aparecer essas questões. Tá? Vamos lá. Só que, assim, são questões, são características, eu até vou mandar para vocês aqui agora. Deixa eu aqui no WhatsApp. Mandar para vocês a tabela de zoologia. Não tá aqui. Essa tabela aqui, ela mostra as principais características de todos os grupos, tá? Não é normal, não era normal cair, porém vem aparecendo, olha só. Em 2017 eu tive uma questão sobre os reinos. Em 2018 eu tive uma questão sobre o desenvolvimento dos insetos e as adaptações que os animais têm em relação aos biomas, por exemplo, tá? E esse ano eu tive de artrópodes e das aves. Tá? Aqui eu mandei uma tabela de zoologia
dos invertebrados, ok? Vamos lá. E ele tem as principais características, porque tanto a questão de artrópodes como a questão das aves são características básicas do grupo, tá? São aquelas primeiras características que a gente fala, não são aquelas características mais detalhadas, não. É aquela característica que marca o grupo, tá? Então, são essas características que vocês têm que guardar, principalmente para a prova do Enem, tá? Vamos lá. 3. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres, em sua grande maioria, e ocupam os mais variados habitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filo artrópoda a habitar a terra seca. Eu estou falando da terra seca, né, de locais mais secos. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de. Vamos lá. A característica mais marcante do grupo dos artrópodes, tá? É a presença do exoesqueleto de quitina. O exoesqueleto de quitina, ele é aquela casquinha que os insetos têm em geral, né? Aquela casquinha, quando você pisa na barata, aquele creque que faz. Quando você pega o besouro, se você pega na asinha do besouro, assim, é durinho. Aquilo dali é o que a gente chama de exoesqueleto, esqueleto externo, que significa isso mesmo, e ele é composto de quitina, que é um polissacarídeo, tá? E a presença desse exoesqueleto, ela é de extrema importância, tá? Na defesa desse animal. Bom, no caso do solo, no solo seco, que está mostrando ali, a outra função do exoesqueleto é exatamente auxiliar o quê? No controle de água do corpo desse animal. Ou seja, eles não perdem água com facilidade justamente por conta desse exoesqueleto, tá? É uma das características principais. É esse exoesqueleto que eles vão trocando sempre. Alguém já viu a casquinha da cigarra presa na árvore? É esse exoesqueleto que eles vão trocando sempre, porque o inseto vai se desenvolvendo, o exoesqueleto é como se ele fosse secando, né? Ele vai ficando cada vez mais rígido, até um ponto que não permite mais o crescimento do animal. Quando não permite mais o crescimento desse inseto, desse artrópode, eles trocam essa carapaça, eles trocam esse exoesqueleto. Aí eles vão crescendo, 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 até que esse exoesqueleto novamente fique rígido ao ponto de não permitir mais o crescimento. E eles trocam novamente. É isso que dá a característica de eles serem equidisiários, tá? Ok nisso daí? Ok. Sim. Então tá. Se eu for olhar aqui, ó, quelíceras e pedipalpos coordenam o movimento corporal. Quelíceras e pedipalpos são estruturas dos aracnídeos somente, tá? As quelíceras são aquela parte que a aranha auxilia na alimentação, principalmente, e o pedipalpo, ele é uma estrutura sensorial, principalmente. Ele não é uma antena, tá? Ele é uma estrutura sensorial. Isso quem tem são os aracnídeos, ou seja, são as aranhas. Tá? Aranhas, carrapatos, escorpiões e ácaros. A excreção de ácido úrico que os artrópodes têm no geral também é muito importante no equilíbrio da água, tá? Mas não na estabilidade do pH corporal. Então, essa daí poderia gerar confusão por conta disso. A excreção de ácido úrico é uma adaptação muito importante, porém, não, ela funciona como controle hídrico também, tá? Só que não tem nada a ver com pH corporal, tá? A excreção por ácido úrico faz com que o animal não precise disponibilizar muita água do corpo dele para eliminar a excreta nitrogenada. É igual a gente não elimina ácido úrico, a gente elimina ureia. Só que a ureia precisa de uma certa quantidade de água para ser eliminada. E os insetos não têm essa disponibilidade, por isso que é muito importante eles eliminarem o ácido úrico, tá? Circulação sanguínea aberta, eles têm a circulação sanguínea aberta, tá? Que impede a desidratação dos tecidos corporais. Enfim, não tem nada a ver. Assim, a circulação aberta é uma característica do grupo, sim. Só que primeiro que não auxilia a ocupação do ambiente terrestre. Então, não seria essa a resposta por isso. E segundo, que não é por conta disso que eu não tenho a desidratação dos tecidos corporais, tá?
Bom, e a letra E, sistema nervoso ganglionar, que promove a coordenação central do movimento corporal, é uma resposta correta em relação aos artrópodes, tá? Eles têm sistema nervoso ganglionar, porém, não é por isso que eles conseguem, que eles conquistaram o ambiente terrestre. Volto a falar que existem várias questões do Enem, que são questões que as alternativas em relação ao conteúdo da questão são corretas, tá? São alternativas que fazem sentido em relação à questão, mas somente uma vai responder a pergunta feita, tá? E, por exemplo, a pergunta feita aqui é a característica que justifica o sucesso adaptativo no ambiente terrestre. Então, esse sucesso adaptativo ele é feito pelo exoesqueleto constituído de quitina, que auxilia no controle hídrico do animal. Ok aí? Sim. Tá? Agora, essa daqui, deixa eu pegar esse quadro aqui, porque a gente vai botar lá no. A gente vai falar dele lá no. Essa questão 4 aqui, ela é completamente interpretativa, tá? Ela é completamente análise do gráfico. Eu botei aqui na minha planilha como citologia, mas eu coloquei como interpretação, tá? É uma questão de interpretação para mim, tá? Em uma pesquisa estão sendo testados 5 quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento dos pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride as células normais. Tá? Isso é uma coisa que é verdade. Hoje, a quimioterapia, ela é um grande tabu, ela ainda é um tratamento do câncer, porém, ela é um medicamento que ainda ataca muitas células normais, muitas células sadias, por isso que tem todo aquele efeito colateral, tá? Para o experimento, partiu-se de cultivos de células tumorais, que são as colunas escuras, e células normais, que são as colunas claras, com o mesmo número de células iniciais. Dois grupos controles não receberam quimioterápicos, que estão ali no gráfico como células tumorais e células normais. E as colunas 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos grupos dos remédios, né? Dos 5 compostos. E depois de certo tempo, eles foram ver o quê? O número de células viáveis após o tratamento está representado pelas colunas. Ou seja, depois de certo tempo, eles entraram e viram esse quadro aqui. Aí eu vou abrir aqui primeiro, para eu poder escrever para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Ele me falou o seguinte, que esses aqui, em preto, são as células tumorais, tá bom? E em branco são as células normais. Ok, isso aí tudo o texto me forneceu. Ele me falou também, o texto, que essa primeira coluna aqui, ó, de células tumorais, é o número inicial de cada célula, tá? Por exemplo, o número inicial de células tumorais foi de 36 aqui, mais ou menos. E o número de células normais foi mais ou menos de 20, tá? E depois eles utilizaram os 5 medicamentos e a gente vai ver a contagem de células após o uso desses medicamentos. Vamos analisar o quadro. Aí, gente, é só análise de gráfico, aqui não tem segredo nenhum. Só que assim, eu vou explicar porque eu tenho uma dificuldade grande com gráfico, tá? E eu acredito que muita gente tem. Então, é só mesmo para a gente poder visualizar como que a gente chegou a esse entendimento, tá? Mas assim, quem tem facilidade com gráfico, responde isso aqui em 2 tempos. Vamos lá. A primeira linha aqui, essa daqui, é o grupo controle, é essa e essa daqui. Ok. Vamos lá, vamos primeiro nas células tumorais e os medicamentos. Aqui eu tenho o início das células, ok? Então, isso daqui. Ah, eu achei que eu ia conseguir ficar retinho, não consegui. Isso daqui é a minha número de células normais. Para eu saber que se o medicamento funcionou ou não, tá? Então vamos lá. O medicamento 1, tá aqui, ó. O medicamento 1, ele matou algumas células tumorais, olha aqui. Ele deu uma caída no número de células tumorais, ou seja, é vantajoso. Já foi vantagem para mim.
Tá. O medicamento 2, ele foi muito mais vantajoso em relação à morte das células tumorais, as células doentes, tá? O 3, então, nem se fala. O 3, ó, ele eliminou muito mais, perdão. Ele eliminou muito mais células doentes, ok? O medicamento 4 não eliminou as células doentes, pelo contrário, é o que ele fez, ele aumentou. E o medicamento 5 não fez absolutamente nenhuma diferença para as células tumorais. Conseguiram perceber isso aqui? Sim. Então tá. Ok, só que eles fizeram uma análise também de quanto esse medicamento atacava as células normais. Então, eu tenho que ver também como que foi o desenvolvimento das células normais, tá? Vamos lá. As células normais, o meu limite era isso aqui, eu tinha essa quantidade de células normais, tá? Essa quantidade de células normais, ok. Vamos de 1 a 1 também, novamente. O medicamento 1, cadê o medicamento 1, ele até diminuiu as células tumorais, mas ele, olha só, ele não fez diferença nas células, nas células normais. Opa, é um medicamento bom. Ele diminuiu um pouco das células tumorais, porém não fez diferença nas células normais. Ok. Vamos ao medicamento 2. O medicamento 2, ele diminuiu as células tumorais e permitiu o crescimento no número de células normais. Ou seja, em relação ao primeiro medicamento, que também era bom, vamos dizer assim, esse aqui foi melhor, porque ele matou muito mais células tumorais e ainda permitiu o desenvolvimento de células normais. Ok? Só que o terceiro ali, ó, o terceiro é o medicamento 3, ele matou mais ainda células tumorais. Só que olha o que ele fez com as células normais. Ele também eliminou muitas células normais, tá? Ele também acabou eliminando muitas células normais. Então, ele já não é mais vantajoso para mim, tá? O medicamento 4 e o 5, o 4, ele aumentou as células tumorais e também aumentou as células normais, mas não é isso que eu quero diminuir essas células tumorais. Tanto que o medicamento 5 também, ele não fez nada, né? Porque ele não fez nada nem com as células tumorais, nem com as células normais. Então, gente, pela análise desse gráfico, qual medicamento que foi mais vantajoso nesse estudo? Qual medicamento que é o mais indicado para o tratamento deste tipo de câncer que ele citou? O 2. O 2, por quê? Porque ele matou mais células tumorais, tá? E ainda permitiu o desenvolvimento de células normais, tá? Até mesmo entre 1 e 2, o 2 foi mais vantajoso, tá? Ou seja, a resposta é simplesmente a 2, porque a pergunta foi essa. Essa questão aqui, eu preciso de análise de conteúdo? Não, isso aqui é só uma questão interpretativa. Ok? Ok. Dúvida até agora, gente? Não, tá tranquilo. É. Vamos lá. A 5 também é uma questão relacionada, tá? A 5 também é uma questão relacionada aos seres vivos, mais precisamente às aves, tá? Não é uma questão de ecologia. Vamos lá. Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamento de petróleo, tá? Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo de seu corpo e, posteriormente, são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno do ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Para flutuar, essas aves precisam. Aí, pode até parecer uma questão de ecologia, mas isso aí é uma questão de característica das aves, tá?
As aves têm uma característica muito peculiar, que é a possibilidade de mergulhar na água e sair seca. Já perceberam isso? Nós temos aves aquáticas aí que elas mergulham para pescar, para se alimentar. E quando elas saem, elas não estão encharcadas. Isso acontece porque as penas elas são impermeabilizadas por um tipo de gordura, tá? As aves têm uma glândula especial que fica na região da cauda da ave, tá? É chamada de glândula uropigiana. Essa glândula uropigiana ela é responsável por produzir uma secreção oleosa, tá? Que a própria ave leva o bico dessa glândula, enche o bico dessa secreção e ela vai passando na própria asa. É até um comportamento normal da gente ver uma ave fazendo isso. Ela leva o bico até a próxima cauda e fica passando o bico na asa o tempo inteiro. E isso ela está o quê? Ela está impermeabilizando as penas, tá? Permitindo que a água não atrapalhe, não encharque essas penas. E o que foi feito aí nesses grupos de proteção foi literalmente tirar essa gordura. Tudo bem, eu tive que tirar o óleo de petróleo, eu tenho que tirar isso mesmo. De fato, eu preciso fazer isso. Só que quando eu tiro esse óleo, eu tenho que esperar a recomposição dessa camada impermeabilizante. No caso aí é a letra E, tá? É a letra E, porque é isso que está falando. Se você soubesse essa característica, você não precisaria nem analisar as outras questões. Você iria direto na letra E, tá? Por quê? Quando eu falo de capacidade de flutuação, a recuperação do tônus muscular não é a principal causa, tá? Restaurar a massa corporal. Eu não falei que as aves estão doentes, entendeu? Eu não falei, elas simplesmente ficaram imundas por conta do óleo, tá? Substituir as penas danificadas não é um processo simples, tá? Substituir, não é assim que as penas são, as aves têm um período de troca, assim, mas não é por conta disso, entendeu? A resposta correta é, de fato, refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. Toda cera, gente, é um cerídeo, tá? Toda cera, o nome mais correto é um cerídeo, é um tipo de lipídio, ou seja, é uma secreção gordurosa. Gente, a letra D, restabelecer a capacidade de homeotermia. Isso daí, eles não têm que restabelecer essa capacidade, tá? As aves são animais que conseguem manter a temperatura corporal por conta do próprio metabolismo. Tá? Não são animais que precisam do metabolismo externo, tá? O metabolismo externo foi ótimo. Eles não precisam da temperatura do ambiente para controlar o seu próprio corpo. Ok em relação a essa questão aí? Tranquilo. Ok, professora. É uma questão mais específica, é uma questão mais direta, e é por isso que eu estou querendo mostrar, isso que eu estou querendo mostrar para vocês. São questões da prova de 2020, ou seja, do ano passado. São questões mais diretas, mais curtas, mais conteudistas, tá? Mesmo eu tendo questões que são interpretativas, eu ainda tenho questões que são bastante conteudistas, tá? Ainda tem, não. A tendência é ter mais questões conteudistas. Porém, contudo, todavia, no entanto, a primeira prova, a prova de humanas, ela foi muito mais interpretativa do que conteudista esse ano, né? Todos os alunos, até mesmo os professores que viram, falaram comigo isso. Eu não analisei a prova porque eu analisar a prova e nada é a mesma coisa, tá, gente? A prova de humanas. Mas todo mundo falou que a prova estava muito mais interpretativa. De maneira geral, seria uma prova muito mais justa pela, pela pelo momento que a gente está vivendo, né? Foram 2 anos aí de pandemia praticamente. Eu estou arredondando, eu sei que foi em março que a gente de fato começou, mas mesmo assim, foi um ano muito doido. A gente teve Enem no início do ano, em janeiro, agora a gente está tendo outro. Enfim, para mim, foi uma coisa mais justa, tá? Mas não são todas as questões de biologia, química e física, então fica mais difícil ainda. Não são questões que fica tão fácil de colocar tudo muito interpretativo, tá? Ok aí?
Pessoas. Sim, ok. Oi, professor, tudo ok? Vamos lá. A questão 6 aí é uma questão de biotecnologia, tá? Essa questão aí, ela é uma questão bem batida até, porque a biotecnologia são três assuntos importantes que a gente tem que falar, que é a transgenia, que é a técnica de DNA recombinante e a clonagem. São os três assuntos que caem, tá? Não é um assunto que está caindo com tanta frequência. Por exemplo, em 2017 caiu uma questão, 2018 caiu duas, 2019 não caiu, e ano passado caiu uma, só caiu essa. Enfim, não é a questão que mais cai. Porém, aparece. Só que são questões muito simples a partir do momento que você entende o que é cada coisa, tá? DNA recombinante. DNA recombinante é eu pegar dois DNAs diferentes e juntar, ok? É eu pegar um trecho de um DNA de um ser vivo e o DNA de outro ser vivo e unir. Isso é um DNA recombinante. E essa técnica do DNA recombinante, ela vai criar o quê? Se eu pegar uma planta aqui e trouxer um gene de uma alga qualquer, de um rato, sei lá, e colocar nessa planta, é uma técnica do DNA recombinante? O procedimento mas eu criei o quê? Uma planta transgênica. Ou seja, transgenia é um ser vivo geneticamente modificado pelo homem, tá? E a clonagem, gente, é a formação de um novo indivíduo geneticamente idêntico a outro. Então, tipo assim, são definições bem claras e que o texto mostra. Olha essa questão aí. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesses farmacológicos. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. Eu preciso saber o que é essa enzima cianovirina N? Não, não preciso, tá? Ele já me falou tudo que eu precisava saber, que eu estou ingerindo genes em plantas, tá? A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de transgenia. Se tivesse técnica de DNA recombinante, seria essa a resposta. Mas esse caso aí é uma transgenia. Ok aí? Ó, gente, eu tô fechando tudo isso que vocês Sim. estão vendo. Não, não é isso aqui não. Tá? Então, isso aqui é uma coisa bem direta, uma questão de biotecnologia também bem direta, tá? Ok aí? Agora nós vamos para essa daqui. Essa questão aqui, a resposta estaria no gráfico, está no gráfico, na verdade, tá? Porém, se eu não souber o que é, se eu não souber o que perdão, eutrofização, é a segunda vez hoje que soma esse nome, tá? Se eu não souber o que é a eutrofização, não adianta. Eu botei aqui, mas eu não li a questão ainda não. Vamos lá. Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distante alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também há locais que recebem descargas de esgoto e de área urbana. E locais, e de área urbana não, de área urbana. E locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros: o oxigênio dissolvido na água e a demanda bioquímica de oxigênio, que nada mais é do que a quantidade de seres vivos consumindo, né? O oxigênio consumido ali. Gente, essa própria questão aí, ela já deixa bem claro do que eu estou falando, que é a eutrofização. Por quê? Ao longo do rio, olha o que ele fala. Há locais de águas limpas, como também há locais que recebem descargas de esgotos de área urbana. E locais onde há decomposição ativa com a ausência de peixes. Que é isso que é a, a, é isso que é a eutrofização,
tá? É o despejo, geralmente ocasionado por despejo de esgoto, ou seja, é o acúmulo de matéria orgânica em um corpo de água, em um local onde tem a água. Essa matéria orgânica faz com que vários seres vivos aeróbicos eles comecem a degradar essa matéria orgânica, ou seja, consumindo muito mais o oxigênio que está dissolvido na água. E por conta dessa elevação de seres utilizando esse oxigênio, a quantidade de oxigênio disponível ela vai caindo drasticamente, afetando diretamente a cadeia alimentar do local, tá? Ou seja, os seres aeróbicos aqui que vivem nesse local, eles vão morrendo porque não tem oxigênio dissolvido. E o exemplo que eles botaram aí no próprio enunciado foi onde há decomposição ativa com a ausência de peixes, ou seja, neste local onde eu tenho a ausência de peixes, eu já tenho aí uma eutrofização bem formada. Tá? Vamos lá, vamos ao quadro. Esses daqui são os pontos, tá? Ele botou aqui, o maisinho, ele significa, deixa eu ver, o oxigênio, não, perdão, a demanda de bioquímica de oxigênio. Ou seja, esse maisinho aqui, eu vou traçar a linha, tá, gente? Esse maisinho aqui é a demanda, é a quantidade de oxigênio sendo consumido ao longo desse corpo de água, desse rio, tá? Ou seja, os meus consumidores de oxigênio, olha a queda que eles vão tendo. Tá? Porque se eu tenho pouco, se o meu consumo de oxigênio está diminuindo, é porque os meus seres vivos vão morrendo, tá? Os seres vivos que utilizam oxigênio. Olha como que ele está caindo aqui, e só depois de um tempo que ele volta a crescer, tá? Já o asterisco é o oxigênio dissolvido na água, ou seja, o oxigênio ele vai baixando também, a partir do primeiro ponto de amostragem, tá? Ele vai abaixando, depois de determinado ponto, eu tenho uma elevação desse oxigênio. Era para estar reto, tá, gente? Mas assim, lembre-se que eu estou riscando com o mouse. Tá? A pergunta é, qual que é... Está longe aqui, cadê minha prova? Deixa eu pegar a prova. A pergunta é, qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo do local em que o rio recebe o despejo de esgoto? Tá? Gente, o que é a eutrofização? A eutrofização, ela é o despejo de esgoto, começa com despejo de esgoto. Vamos dar o exemplo de despejo mesmo, tá? Começa com despejo de esgoto, depois eu tenho a proliferação de seres aeróbicos, a queda na quantidade de oxigênio, a morte dos seres aeróbicos, ok? E aqui neste exemplo aqui, eu começo a ter um reestabelecimento, né? Eu estou falando rees, é a segunda vez que eu falo isso. Eu tenho um restabelecimento dessa dessa fauna ali. Tem alguém pedindo para entrar? Ah, professor, foi eu que levantei a mão para falar. Pode falar. A senhora falou que com os rejeitos e tal de esgoto, prolifera os seres aeróbicos ou anaeróbicos? Os seres aeróbicos primeiro, porque muita matéria orgânica, eles têm muito, é como se eles tivessem muita comida, então eles começam a crescer, a se desenvolver, a se multiplicar, tá? Então, os seres aeróbicos crescem consumindo muito oxigênio. Aí, conforme o oxigênio vai acabando, eles vão morrendo, porque o oxigênio vai acabando. Entendeu? Entendi. Quando for assim, pode me interromper aqui, não tem problema não, tá? Enfim, a pergunta é qual que é o mais próximo do despejo. Eu vou mostrar uma coisa que eu fiz agora mais cedo para uns alunos, que ficou mais claro o entendimento. Tá? Estou riscando novamente aqui o... Esses 5 pontos aí, eles são sequenciais, lógico, tá? E aqui ele mostra claramente o momento em que eu tenho uma alta disponibilidade de demanda, ou seja, se eu tenho uma alta demanda, eu tenho muitos organismos aqui, ó, muitos organismos aeróbicos aqui, ok?
Se eu tenho muitos organismos aeróbicos, a minha quantidade de oxigênio dissolvido ela já caiu um pouquinho. Tá? O que significa isso aqui? Isso aqui significa como se... Eu vou botar em vermelho primeiro. É o primeiro que eu vou pegar. Se eu tivesse um gráfico aqui anterior, eu teria o quê? A minha demanda de oxigênio começando aqui, ó. Tentei fazer um asterisco, tá? Já a minha demanda de oxigênio, o meu oxigênio disponível estaria aqui em cima ainda, e a demanda de oxigênio e a demanda do uso de oxigênio estaria mais ou menos aqui, ó. Ou até mesmo junto com eles, tá? Ou até mesmo aqui assim. O que acontece? O que aconteceu aqui para chegar nessa elevação aqui, elevação de seres aeróbicos? Eu tive o quê? O despejo de esgoto mais ou menos nessa região. Mais ou menos nessa região fez o quê? Esse despejo de esgoto? Com que os meus seres vivos aeróbicos aumentassem de quantidade e o meu oxigênio começasse o quê? A cair. Até que ele vai caindo, até chegar aqui no ponto 3. Que seria esse ponto aqui, onde eu teria uma ativa decomposição de seres anaeróbicos agora e vários peixes mortos. Eu não teria peixes com vida, porque eu já teria pouquíssimo oxigênio dissolvido, tá? Aí, a partir desse momento aqui, como eu estou falando de um rio, que é de água corrente, a fauna foi se reestabelecendo, tá? Ou seja, eu tenho aqui as minhas algas, essa água ela foi novamente fazendo com que o oxigênio fosse mais produzido, e aqui eu tive aqui, novamente um controle. E a tendência é ficar assim agora, ó. Que seria um equilíbrio. Conseguiram perceber? Sim. Sim, eu só fiquei na dúvida no local que a senhora falou que foi mais ou menos. Ah, foi no 1. Foi aqui, ó. Esse aqui seria o mais perto. Desses cinco locais de amostragem que ele deu, foi o 1. Por quê? Porque seria como se o despejo tivesse acontecido aqui, um pouquinho antes. Aí, deixa eu tirar aqui rapidinho. Era como se o despejo tivesse acontecido aqui. Ó, o despejo de matéria orgânica aqui. Aí, o que aconteceu? O número de seres vivos aeróbicos foi aumentando e, consequentemente, o número de oxigênio dissolvido na água foi diminuindo. Até que chega num ponto que eu não tenho mais oxigênio para toda essa demanda. Então, eles vão morrendo, os seres vivos que precisam de oxigênio vão morrendo, até chegar num ponto em que a demanda é quase igual à disponibilidade. Que é esse ponto 3 aqui, é onde eu teria os peixes mortos. Mas o que está mais próximo do despejo seria o ponto 1. Tá? Entendi. Tá? Muita gente pode ter marcado 3. Tá? Só que aqui, o 3, ele é o resultado da eutrofização, que é a morte dos seres aeróbicos. Ele é o resultado. Ele é como se fosse a última etapa. Por isso que não é o número 3. Tá? Seria a etapa mais próxima, porque a questão pediu a etapa mais próxima ao despejo. Ok? Gente, espera um pouquinho que eu vou beber água. Eu tô com uma sede hoje. Vocês esperam só um minutinho? Com Tudo bem, certeza. professor. Pode ir. Rapidinho, rapidinho. Entendi. Voltei. Acho que eu comi alguma coisa salgada, que eu tava com sede, tava com sede, sabe aquela sede de...
Vamos lá. Até aí, tudo bem, gente? Professora, Pode falar. no caso, quando tem a parte de agricultura também, por exemplo, quando é coisa de fertilizante, tudo mais que chega no corpo d'água, também pode ser essa questão? Não, não é eutrofização, não. O fertilizante, geralmente, eles falam de bioacumulação. Okay? O fertilizante d'água, ele geralmente, eles falam de uma substância que não é degradada dentro do corpo dos seres vivos. Então, ele vai acumulando ao longo da cadeia alimentar. Por exemplo, chegou no corpo d'água, aquela alga acaba ficando exposta a esse componente. Aí a alga faz parte do fitoplâncton, né? Então ela fica exposta, então ela tem uma porcentagem ali no corpo dela daquele componente. Quando o fitoplâncton se alimenta dessa alga, ele pega essa porcentagem, porém ele também é contaminado, porque ele vive ali naquela água. E isso é uma bioacumulação, que ao longo da cadeia alimentar, o último nível trófico é o que mais tem esse componente no organismo, entendeu? Entendi, professora. Obrigada. Então, isso seria bioacumulação. A eutrofização, ela é a liberação de matéria orgânica, tá? A eutrofização, ela é uma proliferação exagerada de seres aeróbicos, acabando com o oxigênio desse corpo d'água, entendeu? O Enem também gosta de bioacumulação, tá? Por exemplo, não, foi em 2017 que eu tive uma questão de bioacumulação. Foi em 2017. Mas ele também o utiliza. Ok, aqui, gente, nessa questão 6, 7. Ok, professora. Sim. Gente, não tem questão 11, tá? Eu pulei da 10 para 12 mesmo, tá? Eu só percebi isso hoje. Vamos lá, gente. Essa questão 8 aí, ela é a questão que eu achei mais difícil do Enem de todos os tempos, tá? Na verdade, não é que ela é a mais difícil, é porque ela envolvia matemática, e matemática, para mim, é o ó. Mas, enfim, ela fala de um assunto pouquíssimo cobrado em provas, tá? Que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá? Pior que eu não digitei isso aqui. Eu vou tentar digitar aqui para vocês, tá? Vou abrir aqui no Word. Tá? Eu não vou salvar, só não salvar. Não tem problema. Bom, uma população encontra-se em equilíbrio genético. Quando eu falo equilíbrio genético, gente, eu estou falando do equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá? Ele é um equilíbrio, na verdade, ele fala de uma população, do equilíbrio de uma população, um equilíbrio hipotético, tá? Em que nessa população eu não tenho, por exemplo, modificação genética, eu não tenho mutação, eu não tenho ninguém que entre e ninguém que sai, ou seja, não existe uma população desse tipo. Ele é mais um cálculo hipotético mesmo. É mais uma questão para a gente resolver, mais ou menos, tá? Enfim, ela fala o seguinte: ela calcula essa frequência de rádio, vou até escrever para você, tá? Enquanto esse equilíbrio genético, rádio, esse é o nome do equilíbrio, equilíbrio genético de Hardy-Weinberg, tá? Eu já que eu não vou salvar aqui, não. E ele calcula as frequências genotípicas. Quais são as frequências genotípicas? Tudo eu vou escrever aqui para vocês. Primeiro, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ela calcula a frequência genotípica, tá? A frequência, né, na verdade, eu vou colocar assim, a frequência genotípica é igual ao quê? A frequência. Só precisa entender, tá? De azão a azão. A
frequência de azão azinho e a frequência de azinho azinho. Isso eu quero calcular dentro de uma população, tá? Eu quero calcular isso dentro de uma população. Só que além da frequência genotípica, eu vou ter a frequência alélica. E a frequência alélica é o quê? Seria a frequência dos alelos, a frequência do azão e a frequência do azinho, em uma população, tá? Vou voltar isso aqui para vocês verem. Tá? Essas duas frequências ai, Jesus, que esse equilíbrio calcula, tá? Só que o Enem, ele colocou uma característica com 3 alelos. Ou seja, ele sacaneou, né? Já cai pouco essa questão, ainda me coloca com 3 alelos. Enfim, porque na maioria das vezes a gente calcula a frequência de Hard-Weiber com 2 alelos, né? O alelo aqui dominante e o alelo recessivo. Tá? Só que ele me deu o exemplo do sistema BO, que eu tenho 3 alelos. Eu vou deixar um espaço aqui para escrever. Eu tenho 3 alelos. O isão A, o isão B e o isinho. Tá? Então, ou seja, eu tenho 3 alelos que vão determinar a mesma característica. Só que ele me deu as informações necessárias, tá, gente? Olha só, ele falou que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O, ou seja, o grupo O, eita, não, eita. O grupo O, ele é a mesma coisa que o quê? Qual que é o genótipo dele? Izinho, izinho, tá? E é igual a 25%. Isso ele me deu, tá, no exercício. Tá? E o grupo A, já falou aqui, ó, 25% dos indivíduos são do grupo O e 16% são do grupo A homozigoto, ou seja, o grupo A homozigoto, eu tenho o quê? Isão A, gente, isão A, isão A é igual a 16%. Estou demorando mais porque eu estou tendo que digitar, tá? É igual a 16%. Ele já me deu isso, ou seja, ele já me deu a frequência de O e a frequência de isão A, homozigoto. Então, seria, ok. Beleza. Aí, considerando que P é a frequência de isão A, Q é a frequência de isão B e R é a frequência de I, espera se encontrar. Vamos lá. Antes da gente dar início aqui. Gente, essa questão realmente não é fácil. E ensinar aqui pela internet é mais difícil ainda. Não tem como mostrar, escrever. Não. Consigo entrar no celular? Eu filmava eu escrevendo. Eu consigo entrar pelo celular, gente? Eu consigo entrar pela reunião, né? Deixa eu ver se eu consigo. Aí, se eu conseguir, eu escrevendo aqui para vocês, que é muito mais fácil escrever. O link da aula tá onde, gente? Não tem link de aula mais, né? Ah, não, tem sim. Por que eu não preciso entrar? Manda aí o link da aula para mim, gente. Ah, não, eu posso mandar aqui. Vou tentar escrever, porque senão eu não consigo.
Só eu mesmo, né, gente? Eu vou conseguir entrar aqui pelo celular, aí eu vou gravar para eu filmar para vocês. Eu tenho que me aceitar. Ah, consegui. O que eu fiz? Eu não tenho? Ótimo, né? Compartilhar. Ah, menina, consegui. Vocês estão conseguindo ver? Agora eu vou ter que acender, senão eu não consigo mexer. Gente, por que não está acendendo aqui? Nossa, vamos lá. Vou baixar aqui. Não achei que eu fosse conseguir, eu peguei folha. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, gente? Não consegui, tá bom? Ó, é, ele me deu. Vou baixar o som disso aqui. Ele me deu lá o quê? Toda vez que eu falo a frequência, ó, frequência de azão ou frequência de azinho, tá? Eu sempre vou ter que levar em consideração isso aqui, ó, tá? A frequência de azão, ela é igual, pelo equilíbrio, ela é igual a P, tá? E a frequência de azinho, ela é igual a Q. O exercício, ele ainda me deu mais um alelo, né? O exercício, no caso do exercício, ele fez isso aqui, ó. Isão A. Opa, isão A, isão B, isinho, tá? E ele botou, ele já nomeou para mim que isão A é P, isão B é Q e isinho é R, tá? Essa é a diferença que ele fez no exercício, tá? Voltando aqui. No equilíbrio normal, P mais Q sempre vai dar 1. Isso no equilíbrio normal, tá? Ou seja, nesse equilíbrio com 3 alelos, P mais Q mais R é que vai dar 1. É isso que a gente tinha que achar, tá? Ok, só que eu estou falando, aqui por enquanto eu estou falando só de alelo, somente de alelo. Agora a gente vai falar da frequência dos genótipos, tá? Porque é isso que ele quer falar, por exemplo, precisava disso. A frequência de genótipos é o seguinte: frequência de azão seria isão A, isão A. Tá? Deixa eu pegar aqui meu papelzinho para facilitar a vida da gente.
Gente, eu estou muito enrolada, me ajuda a pensar aqui. Gente do céu, cadê? Eu perdi a folha que eu estava escrevendo, gente. Vamos lá. A frequência de azão no equilíbrio normal seria o quê? P, perdão, gente. A frequência de azão seria igual a P ao quadrado. Se a frequência de A é P, azão é P ao quadrado. E a frequência de azinho seria, no caso, Q ao quadrado, tá? E no caso da frequência do azinho, ele determina que é 2 vezes P vezes Q. Isso é o normal, é o equilíbrio normal. Ou seja, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado também é igual a 1, sendo que P ao quadrado é azão, 2PQ é azinho, e Q ao quadrado é azinho. Então, a quantidade da frequência de cada um aqui seria 1 ou 100%. Isso na questão normal, tá? Eita, caçamba! Até aí, tudo bem, gente? Tá indo. Tá indo, professora. Porque tá complicado um pouquinho. O que acontece? Isso daqui é o normal, olha só. Vou até pegar aqui. Isso daqui é o normal, tá? Em que a frequência genotípica é azão, a frequência de a quantidade de azão que eu tenho nessa população, a quantidade de azinho que eu tenho nessa população e a quantidade de azinho que eu tenho nessa população. Tá? E a frequência alela é a quantidade de alelos azão e a quantidade de alelos azinho, tá? O cálculo da frequência dos alelos é P mais Q igual a 1, e o cálculo da frequência dos genótipos, que é um pouco mais difícil, porque eu tenho que determinar essas duplas, né? É P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado também é igual a 1. Isso é o cálculo normal. E isso ele vai te dar as informações, entendeu? É como se fosse uma questão de física. Eu vou te dar as informações e você vai achar P, Q e vai achar o seu cálculo. Isso é o normal que tinha que... A tecnologia não é minha praia. Vamos lá, ok? Só que, o que acontece? Ele me deu isso daqui. Ele me deu 3 alelos para me sacanear, tá? Então, ele me deu isão A, isão B e izinho. Só que ele me forneceu esses dados, tá? E a tabelinha que ele me forneceu... Cadê a tabelinha? A tabelinha que ele forneceu na questão mostra também, ó, o grupo sanguíneo. A significa P ao quadrado mais 2PR. Ele me deu essas informações para eu montar a minha questão, tá? Vamos lá, então. Calculamos, tá? Eu tenho que calcular o valor de cada um, porque olha a pergunta que ele me faz. A pergunta que ele me faz é: a porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B nessa população deve ser. O grupo B, a minha câmera vai desligando. O grupo B, olha aqui, o grupo B, ele está determinado como Q ao quadrado mais 2QR. Ok, eu já tenho esse dado para mim, eu já poderia formar minha equação. Vamos lá, então. Então, o grupo B, quem poderia? Primeiro, vamos lá. Quem poderia doar? Aí que entra a biologia. Quem pode doar para o sangue B? Alguém me responde? Quem é que pode doar para o sangue B? Eu já até escrevi, né? É o B e o O. Quem pode doar para uma pessoa B é o B e o O. E aí ele já me forneceu os dados que eu precisava, tá? O próprio coisa mostrou, ó. O B, vou escrever aqui, ó. O B é o quê? Q ao quadrado mais 2QR, e o O é o R ao quadrado,
seria mais R ao quadrado. É isso que eu tenho que calcular. Porque isso já me deu. Bom, só que eu não tenho valor de Q. Eu tenho valor de P, eu tenho valor de I, mas eu não tenho valor de Q. E como que eu cheguei em cada valor? Vamos lá. Cadê o meu? Por exemplo, ele me falou que 25% é de O. O O é izinho, izinho. E no quadro ele me falou que o izinho, izinho já está ali, ele é o quê? Ele é o meu R. Tá? Ele me falou isso aqui, ó. Beleza. Só que o que eu tenho aqui? 25% ou 0,25, ok? Bom, isso daqui é R ao quadrado, correto? Para eu saber qual que é o R, o que eu tenho que fazer? Eu teria que... É matemática, gente. Se R ao quadrado, vamos colocar aqui, ó, se R ao quadrado é igual a 0,25, R é o quê? 0,25, raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5. Achei o meu R. Beleza. Só que ele me deu também o quê? Ele me deu a porcentagem do A, tá? Que seria Isão A, Isão A. Ou, ele já me forneceu, o A é o quê? É o P. No caso do Isão A, duas vezes, eu tenho o quê? Olha só. Eu tenho o quê? P ao quadrado. Que é igual ao quê? É 16% ou 0,16. Gente, se P ao quadrado é 0,16, P é igual ao quê? Raiz de 0,16, que é 0,4. Achei P e achei R. Agora eu preciso achar quem? Eu preciso achar o Q. Aí é só substituir, gente. P é 0,4 mais Q mais R é 0,5 igual a 1. Q é igual a 1 menos 0,9. Eu já somei esses dois aqui, tá? Q é igual a 0,1. Opa, achei o meu Q. Agora eu já posso calcular isso aqui. Aí é um cálculo simples de soma, gente. É uma coisa super simples, soma e a multiplicação. Tá? Vamos lá. Deixa eu pegar o calculador aqui. Senão... Eu tenho meu cálculozinho ali que eu tenho que fazer. Isso eu achei pelos dados que o Enem me deu, tá? Vamos lá. Q ao quadrado. Eita. E sai assim, né? Q ao quadrado mais 2QR mais R ao quadrado. Aí eu quero saber quanto que é. Q ao quadrado, eu já sei. O que eu já sei, né? Que é 0,1 ao quadrado mais 2 vezes Q é 0,1 vezes R, 0, R, esqueci, gente. 0,5 mais R ao quadrado é o quê? 0,25, que eu já tenho esse cálculo. Não preciso mais nem... É só matemática aqui. Aqui é 0,01 mais... Aqui vai dar 0,1. Eu já sabia, tá, gente? Não estou calculando de cabeça, não. Mais 0,25. O que vai dar? 0,1 com 0,5, 35, 0,36, 0,36, ou 36%. É a questão mais difícil que eu já fiz no Enem, de biologia. Ok? Eu acho que assim, acho que eu Tá? passei nela, porque eu nem lembro direito dessa questão. Não, as pessoas, quando viram, falaram o seguinte: falaram que era uma questão. Deixa eu sair aqui, gente. Falaram que era uma questão de genética. Ai, meu Deus, como é que eu saí aqui? Oi, Davi!
Davi tá vendo o desespero que eu tô tendo aqui. Retomar a apresentação. Não é uma questão fácil, tá? Era uma questão difícil mesmo, era uma questão ruim, era uma questão fora da caixinha, fora do normal do Enem, tá? Lembra que eu falei que toda prova tem, aí seria a letra D, que é 36%, tá? Toda prova está tendo uma questão que é um pouquinho, um pouquinho não, é bem mais específica, tá? Então, essa seria a prova questão mais específica, fora da caixinha, completamente, em relação a essa prova, tá? Ok aí, gente? Ok, bem dificinho essa, né? Não, essa é a mais difícil mesmo, tá, gente? Essa é a mais difícil, porque não é um assunto que a gente fala que não é o assunto mais cobrado das provas, tá? Sabe qual prova que gosta de cobrar esse assunto? Aquelas provas que são mais, que são já são conhecidas como mais difíceis. Por exemplo, FUVEST. Porque a prova da FUVEST é realmente bem difícil. Porém, ela Porém, não, né? Ela é conhecida como uma prova bem difícil e ela cobra esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de questão. Só que, assim, eu não tive que achar dados nenhum. Cadê a questão? Cadê? Gente, aqui. Eu não tive que achar, por exemplo, eu não tive que fazer um cálculo mirabolante para achar a fórmula de dois do B, por exemplo, tá? O terceiro alelo que a gente estaria falando. Eles me deram esse quadrinho aqui, e esse quadrinho aqui, ele me ajudava a resolver. Mas para você resolver, você teria que saber como montar. Você teria que saber do que se trata isso tudo, entendeu? E muita gente não sabia, tá? Muita gente não sabia. Ok, gente, posso passar? Pode sim. Essa é aquela questão que geralmente a gente olha, vê. Ano passado, quando eu peguei essa questão, eu acho que como a maioria de todas as pessoas que fizeram a prova, falam assim, poxa, questão de tipo sanguíneo, tranquilo, porque a primeira coisa que a gente vê é o quê? A, B e O. Aí depois, quando eu fui ler uma população encontra esse equilíbrio, eu já falei assim, ai, caramba, não é possível que é a frequência, né? Aí eu fui vendo assim, eu falei, caramba, ele ainda colocou uma frequência com 3 alelos, o que deixa ainda a questão mais complicada. Mas, enfim, sigamos, como diz o Zezinho. Essa próxima questão aí é uma questão de especiação. É uma questão de especiação porque você precisaria saber que uma espécie ela é totalmente formada, uma nova espécie ela é totalmente formada quando existe o isolamento reprodutivo. Então, quando a gente fala de especiação, ao final dessa especiação é o isolamento reprodutivo. Ela começa com um isolamento qualquer, pode ser um isolamento geográfico, um isolamento comportamental, um isolamento sexual, enfim. Esse isolamento, ele pega uma população e divide em duas, tá? Não necessariamente divide em 2 espaços, mas eu começo a ter comportamentos diferentes, ok? E é isso que está explicando aí. Olha só. Neste momento A aqui, tá? Eu tenho uma população, tá? Que em determinado momento B, ela se divide, tá? Por algum fator de isolamento, qualquer. Ele não deu exemplo, tá? Tanto que aqui, uma população em momento A sofre isolamento em 2 subpopulações no momento B, por um fator de isolamento. E, tá? Depois de um tempo, tá? Essas populações, elas ficam diferenciadas, olha só. Neste momento C, as duas subpopulações que foram formadas, uma está com uma coloração mais escura e a outra está branquinha ainda. Significa que houveram diferenças, tá? O próprio enunciado diz, tá bom? Passado algum tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem. Ou seja, elas possuem características diferentes, tá? Representadas na figura pelas tonalidades de cor, mais escura e mais clara, tá? Depois, acontece o quê?
o desaparecimento do fator de isolamento. Eu perco esse fator de isolamento aqui e eu tenho novamente a união das duas espécies. Dessas duas subpopulações, perdão, tá? Aí ele fala o seguinte, só que eu tenho dois momentos D. Eu tenho o momento D, que é a união novamente dessas duas subpopulações, mas eu tenho dois possíveis desfechos, vamos dizer assim. Eu tenho o desfecho D1 e tenho o desfecho D2. Agora, vamos analisar antes da gente entender qualquer coisa. Opa. No momento D1, tá? Eu tenho aqui o momento A, o momento B, em que acontece a separação. Eu tenho aqui a diferença de características. E no momento D, mesmo com as duas subpopulações juntas, eu ainda tenho diferença entre elas, não tem? Sim. Sim. Então, isso. Então, se eu tenho diferença entre elas, significa que essa diferença foi marcante. Eu não tenho nenhum tipo de contato entre elas. É o que eu chamaria de um isolamento reprodutivo. Eu separei duas populações, uma população separei, elas adquiriram características diferentes. Quando eu uni novamente, não houve compatibilidade sexual, ou seja, isolamento reprodutivo. Eu tenho, de fato, a formação de duas espécies, tá? E isso acontece, como que eu percebo isso? Olha aqui no momento D2. No momento D2, eu tenho novamente a união dessas duas subpopulações, né, que foram divididas em B e C. Houve as diferenças, mas olha o que acontece quando eu tenho a união dos dois. Ambos ficam com a mesma coloração. Perceberam isso? E é uma coloração que é uma mistura da subpopulação menorzinha, que estava mais escura, e da subpopulação maior, que estava branquinha. Perceberam isso? Sim. Sim. O que acontece nessa população D2, né? nesse momento D2? Acontece que, no momento que aquele fator de isolamento desapareceu, levando ao momento D, as populações eles não sofreram especiação. Tanto que as características elas foram sendo, entre aspas, misturadas. Ou seja, os descendentes tiveram características tanto da população mais escura quanto da população mais clara, fazendo com que houvesse o quê? Uma coloração diferenciada, que é essa cinza. É isso que está mostrando esse desenho aqui, tá? De acordo com o enunciado também, tá? E a pergunta fala o seguinte: a representação que indica no momento D, a representação indica que no momento D, na situação. É isso que ele quer saber. Na D1, ocorre um fator de isolamento geográfico? Primeiro, aqui eu tenho novamente a união, então eu não tenho isolamento geográfico. Tá? D1 novamente, eu tenho a união. Tá? D1 existe uma única população distribuída em gradiente. Eu tenho uma única população aqui. O que eu falei? Que aqui eu tenho uma especiação completa. Por quê? Depois que eu tive essa separação aqui no momento C, essa diferenciação de características, eu não consegui mais me misturar. E quando eu tenho uma especiação completa, eu tenho o quê? Eu tenho duas populações diferentes, eu tenho duas espécies diferentes, ou seja, duas populações diferentes. Tá? Então, não é a letra B. Letra C. Em D1 ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Tá? O isolamento reprodutivo é o final, é quando o juiz bate o martelo para determinar uma sentença. E a sentença é: houve isolamento reprodutivo, eu tenho duas espécies diferentes. O isolamento reprodutivo é aquele que não permite o cruzamento entre essas espécies. Porque a definição de espécie é aquela que fala principalmente, é ótima, né? A definição de espécie é aquela que possuem características semelhantes que, quando cruzados entre si, geram descendentes férteis. E se eu não gero descendentes férteis, ou eu nem consigo chegar a uma reprodução, eu tenho um isolamento reprodutivo, eu não tenho mais essa compatibilidade. Eu tenho a formação de novas espécies. Então, aqui seria a letra C, tá? Olha, por que não é a letra D? D2, coexistem duas populações com características fenotípicas distintas. Elas estão com características diferentes em D2, gente? Elas estão iguais.
O próprio gráfico mostra isso, elas estão com a coloração igual, então não tem características fenotípicas diferentes, tá? E em D2 foram preservadas as mesmas características que a população original. Também não. A população original é essa daqui e ela é totalmente clara. A D2 não é a mesma população, então seria a letra C. É uma questão clássica de especiação. Nós tivemos uma questão de especiação em 2018 e 2020. Nós tivemos duas questões de especiação. A de 2018 foi aquela com aquele gráfico cheio de setinha contínua e pontilhada. Pessoas lindas, olha só. Eu vou mandar o gabarito para vocês agora aqui no WhatsApp. E qualquer dúvida de vocês têm meu número na turma, vocês podem mandar mensagem, eu sempre falo isso, cadê vocês? Vocês têm meu número na turma, vocês podem me mandar mensagem a hora que vocês precisarem, tá? Não se preocupe com aquela questão mais difícil, eu queria só mostrar para vocês saberem pelo menos o que significa esse equilíbrio de hardware, tá? Não é o tipo de questão provavelmente não é o tipo de questão que vai cair, a gente não pode definir, infelizmente, a gente não está tendo como definir isso, o negócio é esperar qualquer coisa. Na verdade, eu falo para você, vai tranquilo, vai fazer a prova tranquilo, chega lá, senta, vai com calma, vai antes do horário, nada de sair em cima da hora, verifica a documentação pelo menos um dia antes, 2 dias antes, aliás, pode verificar de uma vez, está certinho, tá? Deixa separadinho lá na sua casa. Só tomem cuidado, não sejam os alunos que chegam atrasados porque resolveram sair mais tarde, tá? Saiam mais cedo de casa, façam as coisas com calma. Ah, professora, mas eu vou ficar lá sentado um tempão esperando a prova começar. Baixa a cabeça e dorme, tá? Mas, assim, não percam prova, não percam... E não fiquem nervosos, porque a gente atrasado fica mais nervoso ainda. Já é uma prova estressante. A gente já vai nervoso fazer. Você ainda vai chegar atrasado para ficar mais nervoso ainda? Não caiam nessa, não, tá? Senão eu vou puxar a orelha de vocês. Eu encontro vocês com isso, tá? Alguma dúvida, gente linda? Não, tá tranquilo. Deu para esclarecer bem. Eu vou mandar no grupo também as provas de 2015 a 2020, tá? Se vocês quiserem ir fazendo para treinar. A minha sugestão de coração é o seguinte: pode pegar, fazer os exercícios de matemática, física, enfim, façam exercícios, nada de ficar até madrugada, nada de se descabelando essa semana. Chega no sábado, relaxa, tá? E para fazer uma prova bem tranquila no domingo, porque é uma prova de resistência. Vocês viram que foi uma prova, essa prova desse domingo foi uma prova extremamente grande, que exigia o quê? Paciência. Lembra que eu falei com vocês, isso aí é uma coisa que eu vou sempre falar. O Enem é uma prova de resistência. Então, ela precisa que vocês estejam calmos, precisa que vocês estejam tranquilos, pelo menos para fazer a prova. Vocês perceberam que foi uma prova com muito menos conteúdo e muito mais interpretação. E a interpretação exige o quê? Concentração. E é isso que vocês precisam também no segundo dia de prova. Lembra que vocês não vão ter que fazer redação. Tá? Já pode dizer assim, não tem redação. Tem matemática, né? Mas não tem redação. Enfim, vão tranquilos, tá? Tudo que a gente tinha que fazer, nós fizemos, tá? Não fiquem loucos tentando fazer nada agora, porque agora é hora de vocês irem desacelerando um pouquinho para vocês fazerem uma boa prova, tá? Eu estou aqui, vocês têm meu telefone, a hora que vocês precisarem, pode mandar mensagem. Se vocês precisarem, não tem problema nenhum por aquele negócio. Se precisar, eu não prometo responder na hora, porque eu sou meio ruim de WhatsApp,
mas eu vou responder. Não mandem no grupo, não, tá? Manda no individual, porque no grupo eu sou ruim mesmo. No grupo, Davi está aí de prova, eu sou muito ruim. Eu admito, tá? Enfim, tanto que o Davi, quando ele precisa falar alguma coisa, quando ele percebe que eu não vi, que é sempre, ele me manda no individual, tá? Enfim, façam uma boa prova, vão tranquilos. Eu vou estar novamente na vibração por vocês, eu vou estar torcendo por cada um de vocês, tá? Eu quero que vocês tenham um sucesso incrível em tudo que vocês fizerem. E lembrando, eu falei isso em mensagem, eu vou falar para vocês de verdade. Suportar o que a gente suportou nesses 2 anos não foi fácil para ninguém, tá? Não foi fácil para vocês, não foi fácil para a gente. Vocês ainda estão fazendo uma prova, vocês estão assistindo aula todos os dias à noite, até o último minuto, que é a última semana, véspera dessa prova. Vocês já são super, assim, super vencedores dessa tentativa, dessa força, dessa garra de ter chegado até aqui, tá? Não deixa nada desanimar a vida de vocês. E todo mundo, todos nós, a gente merece o sucesso, tá? A gente vai caminhando sempre, a gente vai caminhar sempre para isso. Vai ser tudo mil maravilhas? Infelizmente, eu não vou dizer isso para vocês, seria mentira, tá? Vão ter degraus que vão ser difíceis de subir, mas a gente consegue, tá? A gente, quando quer, a gente consegue. Tanto que vocês estão aí, olha só. Véspera de prova, à noite, ainda estudando. Então, gente, olha, eu desejo luz para vocês, eu desejo muita tranquilidade na prova de vocês, tá? Eu vou estar, sim, em vibração por vocês, e eu estou pensando em, se alguém quiser, resolver as questões depois, aí eu coloco no Instagram, tá? Resolver questão por questão, ok, gente? Olha, um beijo enorme para vocês, um bom descanso, tá? Uma ótima prova. Eu vou estar, gente, juro para vocês, eu vou estar em vibração por vocês, tá? Um beijo muito, 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 muito enorme para vocês, tá? E obrigada por tudo vocês, gente, porque vocês não têm noção de como que é bom poder fazer algo por vocês, tá? Ai, obrigada. Gratidão, tá? O tempo, todo o carinho. Você é maravilhosa. Precisando, eu tô aqui. Você é Nós mesmo. somos. Um Nós grande somos beijo todas virtual, maravilhosas. um abraço apertado, tá? E obrigada por Abraço, gente. Vai chegar o dia que a gente vai poder se abraçar, tá bom, gente? Ó, um beijo muito grande para vocês, tá? beijo. Tchau, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Davis, você quer falar comigo, Davi? Não, já tá saindo.